Olá, sejam todos bem-vindos ao 4º programa de TV do projeto Político Eu, Programa de Educação Político-Cidadã. Esse é um projeto realizado pela Fundação Demócrito Rocha, em parceria com a Câmara Municipal de Fortaleza, fomentando o debate sobre política e cidadania e sua relevância para a manutenção do Estado democrático. Hoje a nossa conversa é sobre educação política, o papel da escola e participação juvenil. E eu recebo aqui Luizete Vicente, jornalista e doutora em comunicação pela Universidade Federal do Ceará, e Daniele Nilim, cientista social, doutora em sociologia pela UFC e professora. Muito obrigada pela participação de vocês, gente. Eu queria que a gente começasse falando sobre formação política, e formação cidadã. De quais debates e ideias é urgente e necessário que a juventude esteja engajada? Quer começar, Luizete? Pode começar. Eu lhe apresentei primeiro, vou lhe dar a palavra. Tá certo. Então, é tanta coisa quando você fala sobre educação cidadã, principalmente pensando na juventude, né? Eu sou estudante ainda, né? Eu sempre digo isso, terminei recentemente o doutorado e estudei juventude, né? Venho do movimento de juventude, né? Foi o motivo de acessar até a universidade, né? Era uma das pautas que se falava, olha aí, uma das pautas para uma construção de uma cidadania, né? De uma formação cidadã. Era a partir do movimento de juventude que discutíamos a necessidade do acesso à universidade pública, né? Lá também a gente discutia muito política, né? E aí, esse espaço, quando você pensa sobre uma formação cidadã para a juventude, é pensar um conjunto, né, de possibilidades de acesso, né? E aí é falar sobre educação, e essa educação não é qualquer uma. A gente tem que entender, principalmente na nossa atualidade, né? Não é essa educação cidadã que possa construir um sujeito social de direitos, que compreenda os seus direitos, né? E compreenda quais são os seus deveres também, né? Diante dessa sociedade. Essa tarefa do exercício da cidadania a partir desses espaços da educação, e aí nos movimentos de juventude, quando... Na época, né, eu era do movimento de igreja, e as igrejas tiveram uma tarefa muito importante, né, na nossa formação, né? Era das SEBs, né, Centros Eclesiais de Base, né, que são fundadoras aí de um modelo até de sociedade, quanto sociedade que luta por cidadania, né, as SEBs. E lá se falava sobre isso, sobre cidadania, uma palavra que, por sinal, nem conhecia, desconhecia totalmente, Daniele. E eu disse, o que seria isso, cidadania? O que significa isso? Porque se a gente não aprende aonde? Na escola, muitas vezes, né? Enquanto jovens a gente nem aprende na adolescência, na infância, né? Quanto é necessário a escola aí para nos ensinar, muito menos em casa, muitas vezes, porque também tem uma relação de acessos, né? E aí você falar sobre cidadania no espaço familiar também é muito desafiador. E lá foi um primeiro momento que eu descobri o que significa esse exercício da cidadania, né? E o movimento me deu essa possibilidade. E aí são as ferramentas sobre a participação social. Esse é um ponto muito importante, né, quando a gente vai pensar a cidadania. A participação social diz muito sobre isso, né? Quando eu estava, se falava sobre voto, né? Primeiro voto. Como era esse primeiro voto, isso, né? Esse lugar da democracia, o que significa democracia? Então, são tantos elementos que são necessários para você pensar quando fala sobre juventude e cidadania, que são necessários e que são importantes nesse diálogo, porque é a constituição da minha formação enquanto pessoa hoje. Não foi à toa que eu decidi, por exemplo, escolher o jornalismo, né? Por quê? Porque é uma profissão que pensa aí esse lugar da informação, de uma informação e formação coerente, né? Com neutralidade, que é necessário, com a imparcialidade, com possibilidades de diálogo com os dois lados, né? Com um lado e o outro da informação, né? Do acesso. Então, foi por isso até a escolha da minha graduação, né? Então, já são alguns pontos, né, que a Daniele também vai falar mais, com certeza, que aí, quanto liderança na época de juventude, né, porque depois disso eu resolvi, por exemplo, entrar em um partido, isso é tão importante, foi essa formação que me fez pensar. Para poder construir, para ajudar na construção de um país, eu preciso entrar em um partido. Foi o momento que eu parei para pensar e achei que era necessário. E aí procuro qual é o partido a partir das suas definições e em comum diálogo com o que eu pensava, né,
que era a cidadania, direitos, as questões de gênero, né, a importância de mulheres na política, as questões de raça, por ser uma mulher negra, né, e as questões de raças sempre estavam aí caminhando comigo. Então, pensar isso é pensar também a minha participação em um local que é o partido político. E aí foi nessa busca, já fui para onde? Para o partido político. E aí todos esses espaços, né, da universidade. Então, já mostro aí alguns elementos que são necessários e que ajudaram na minha constituição enquanto juventude, jovem, né, na época da juventude, e hoje enquanto uma mulher, né, não sou mais jovem, diante aí da idade colocada, né, pela Unesco, e que é necessário, eu sempre digo isso, né, como é importante esse recorte, porque senão a gente não consegue compreender o que é política pública, que é outro ponto que com certeza vamos conversar mais aqui, que são políticas públicas para, de e com a juventude, né? Que aí esse recorte de 15 a 29 anos no nosso país, né? No Brasil, e aí tem países com diferentes também idades, outros também muito próximos, vão conseguir construir, né? Monitorar, né? Formar aí políticas públicas para a juventude, né? Oi. Eu vou tentar responder a sua questão em dois momentos. Primeiro, essa discussão sobre formação política e formação cidadã. Acho muito interessante, inclusive já começo falando sobre a relevância desse curso. Historicamente, né, a questão da formação política, ela se deu, né, via partidos políticos, né? Quando eu fiz minha dissertação sobre juventude política. E na época, né, analisando dois partidos, né, que eram PSDB e PT e PCdoB, né, era uma campanha eleitoral, na verdade, e eu fui atrás para ver como é que se dava a formação política dos jovens que estavam participando naquela campanha eleitoral, era a campanha de 2000. E a formação era exatamente, se dava através dos partidos políticos, tanto PSDB quanto, né, PCdoB e PT tinham, né, nos seus quadros jovens, tinha um segmento, né, e se dava formação política a partir daí. Então, os jovens que entravam nesses partidos estudavam, liam, né, as correntes de pensamentos teóricos, né, fazer toda essa formação inicial do que é política, do que é juventude, democracia, voto, né, minorias, etc. e tal. Com o passar do tempo, isso não deixou de ser feito necessariamente, mas foi perdendo muito do espaço, certo? E um outro lugar que também sempre se teve e sempre foi importante foram os movimentos sociais, a formação política através dos movimentos sociais. Então, esses dois polos, né, movimentos sociais e partidos políticos, eles eram responsáveis, de uma certa forma, por essa formação política. Mas não existem só esses dois espaços, né? A escola pode e deve ser um grande espaço, inclusive porque você pode, inclusive, optar nem por participar de movimentos sociais e nem de participar de partidos políticos e mesmo assim ter uma formação política, né? Ter um momento de você poder se pensar, né? O que é a formação política, de fato, né? Você poder se pensar no mundo, né? Se pensar em, né, que você não está só no mundo, que você precisa de criar consenso sobre determinados temas, resolver determinadas demandas, né? Lutar para conseguir coisas, afinal de contas, na sociedade nada se ganha, né? Assim, você se conquista realmente, em geral, através de lutas, de mobilizações, dificilmente se ganha individualmente, né? Então, o melhor ganho, inclusive, é o coletivo, o mais durável, inclusive o mais interessante, socialmente falando, é que seja coletivamente, né? Então, a formação política, ela é fundamental. Ela é fundamental e ela tem que ser, e ela precisa ser separada da ideia corrente de política. E talvez esse seja um grande nó, né? De entender que formação política não é formação de fato para um partido, para uma ideologia, certo? É uma coisa muito mais ampla que transcende partidos políticos e movimentos sociais também, né? Então, eu acho que essa é uma primeira questão. Do mesmo jeito, a questão da cidadania. Cidadania é um termo que ou é incompreendido, ou não é conhecido, né? Ou é muito banalizado, né? No Brasil, a gente tem uma discussão sobre cidadania que é muito superficial, no fundo, que fica muito nessa coisa dos direitos e deveres.
né? Inclusive, muitas vezes mais nos deveres até do que nos direitos, né? Inclusive, sem muitas vezes mostrar como é que os direitos são alcançados, sabe? Às vezes é uma discussão de fato que não sai daqui, certo? Da superfície. E aí, nesse sentido, quanto mais possibilidades de se discutir política na sua acepção maior e cidadania, certo? Inclusive entendendo as contradições que esses termos trazem consigo, eu acredito que seja fundamental. E, claro, a escola é um lugar por excelência sobre isso. E aí, respondendo a sua outra questão, quais são os temas, né? A gente está no século XXI, né? Então, assim, num país extremamente desigual. Então, prioritariamente, discutir desigualdade, sabe? Desigualdade. Como pode um país tão rico ser tão desigual, né? Nós estamos sempre, né, no pódio da desigualdade, né? Quando a gente vê os dados, a gente fica horrorizado. E, ao mesmo tempo, existe uma pouca explicação para a população em geral. Por que essa desigualdade existe? De onde é que ela existe? Como é que ela se manifesta? Né? Há quase que uma certa aceitação, que é isso que vai se criando, às vezes, de uma ideia de que é assim mesmo, que Deus quis, que não tem muito o que se fazer, e a gente sabe que não é verdade, né? A desigualdade ela é produzida pelos homens, e ela pode ser combatida entre os homens. Então, eu acho que a desigualdade é uma questão, porque a desigualdade, daí ela sai em todas as outras questões também. O racismo, a desigualdade de gênero, né? Então, as questões climáticas, né? Tudo isso, de uma certa forma, está muito interligado com a discussão própria da desigualdade. Então, eu acho que a desigualdade é uma temática emergente, fundamental, né? Tá mais do que evidente aí que se a gente não combate a desigualdade, a gente vai ficar girando em torno das mesmas questões e piorando e aprofundando algumas questões. Então, sobre isso, sobre racismo, né, é mais do que óbvio no Brasil que a gente precisa discutir a fundo, né, o racismo e suas implicações no cotidiano, nas instituições, na vida das pessoas, na capacidade das pessoas de sonharem, de alcançarem coisas, né? Então, essa é uma questão. As desigualdades de gênero, né? Estamos aqui 3 mulheres, né? Então a gente precisa nem repetir o impacto que se tem a desigualdade de gênero, né? Na saúde mental das mulheres, na saúde física, né? Na capacidade produtiva, em chegar lá em determinados cargos, né? Seja no mundo do trabalho, seja na política, né? Então, a desigualdade de gênero é outra coisa fundamental, inclusive para as meninas poderem sonhar, almejar e conquistar determinados espaços, e para os meninos entenderem também que uma sociedade mais interessante é uma sociedade em que essa desigualdade também não seja aceitável, né? Então, a desigualdade de gênero é outra questão. As discussões do meio ambiente, né, também são muito evidentes. Estamos numa onda de mesmo os negacionistas devem estar entendendo minimamente o que está acontecendo, né? O Ceará é um estado quente e essa semana a gente está vendo isso acontecer de uma forma muito mais forte, né? Vendo os ciclones no Rio Grande do Sul, vendo, né, vários problemas climáticos eclodindo, não somente no Brasil como no mundo, né? Então, a temática do meio ambiente é fundamental. Que mundo que a gente vai querer, né, deixar para as próximas gerações, né? Como é que será o mundo daqui a 50 anos, por exemplo, pensando no jovem de hoje, que ainda vai estar vivo, né? Assim a gente espera. E que mundo é esse que a gente vai ter nos próximos anos, né? Como é que esses recursos naturais que são finitos, né? Eles precisam ser preservados. O que fazer para lidar com o desenvolvimento e ao mesmo tempo sustentabilidade, né? Então, assim, eu acho que esses são temas emergentes e ainda um outro que eu acho fundamental, que é como conviver com a diferença, certo? Como conviver com a diferença. Talvez a coisa mais interessante que tem de sermos, né, humanos e de vivermos em sociedade seja a diferença, de fato. Então, algo que é tão interessante, mas tão pouco aceitado, né? Seja as diferenças ideológicas, as diferenças, né, de opções de qualquer natureza
que as pessoas tenham, né, de formas de vida, enfim, de se colocar no mundo, de como conviver com essa diferença e fazer dessa diferença, né, uma potencialidade. Esses temas todos, eles até vez ou outra permeiam, né, a sala de aula, né, os debates, o jovem se engaja em movimentos sociais, como vocês citaram, entram em partidos políticos, ainda jovens, né, mas existe uma distância, né, do jovem e a política. De que forma a gente pode compreender historicamente esse distanciamento, né? E como a gente pode promover essa aproximação e, de fato, ter jovens engajados, não exatamente num partido, né? Não exatamente numa igreja, que é também um caminho interessante. Todos os caminhos de aproximação, na verdade, são interessantes, né? Mas de que forma eles são plurais? E como que a gente pode promover e compreender esse distanciamento para encontrar um caminho de aproximação? Eu posso começar? Pode sim. Quando eu fiz minha dissertação, né, eu fiz de 99 a 2001, já se discutia isso. Por que eu estou dizendo isso? Não é um tema novo. Essa repulsa, digamos assim, né, a determinadas instituições ou mesmo a ideia da política. Então, assim, e não é novo e não é brasileiro esse fenômeno, certo? É um fenômeno que está, né, nas sociedades capitalistas atuais já há um bom tempo, na verdade, certo? Há uma certa separação, houve uma certa separação assim, entre as propostas, as promessas e o cumprimento delas, e acho que talvez esse seja um grande problema, né? Os jovens, né, no plural, eles ficam muito impactados quando as promessas não são cumpridas, e os jovens, na verdade, eles são um certo espelho agigantador da sociedade. O que os jovens pensam também é um pouco, né, a gente pode pensar um pouco como a sociedade está se vendo também, certo? Então, não é um fenômeno novo, certo? Esse distanciamento, os escândalos de corrupção, as promessas não cumpridas, uma dificuldade, né, de se entender o que é a democracia, né? A democracia não é simplesmente quando nós ganhamos, algo é democrático, inclusive quando a gente perde, se as regras do jogo forem seguidas, é democrático, mesmo quando eu perco. Por exemplo, eu posso votar numa pessoa e ela não ser eleita, e nem por isso eu minimizar o processo democrático, certo? A democracia é uma arena, na verdade, em que os atores vão jogar e a gente pode perder e ganhar, certo? E isso, inclusive, faz parte da vida, certo? Então, compreender isso, talvez, muitas vezes, né, é o que não acontece, certo? Então, por sua vez, também, há uma culpa, digamos assim, seja do sistema, né, político, né, os partidos, né, os políticos, de também não se fazer compreender, de não cumprir as promessas que promete no momento eleitoral, certo? E de não falar a verdade, muitas vezes, para a população. Seja porque acha que ganha com isso, certo? Seja também porque minimiza, por exemplo, a ideia que vai se criando aí e ganhando forma. Por exemplo, o que aconteceu em 2013 e de lá para cá tem muito a ver com uma descrença nesse sistema e uma descrença nesses atores. E isso, por exemplo, qual foi a reação que se teve a 2013 do ponto de vista dos políticos? Muito pouco, dos partidos em geral. Inclusive, nas manifestações, os partidos eram proibidos de estar, né? Alguns políticos que até foram censurados de estarem ali, e muito pouco foi feito, assim, não se parou para pensar o que é que aquele clamor estava ali dizendo, né, na verdade, o que é que aquelas manifestações estavam colocando. Então, de uma certa forma, ano após ano, por exemplo, há uma queda de confiança, ou uma confiança muito pequena no Congresso Nacional, nos partidos políticos, que inclusive em geral são as instituições que mais têm desconfiança da população em geral, não somente dos jovens, e ano após ano não é feito um trabalho de recomposição da imagem, digamos assim, também, né? Então,
foi se deixando que isso fosse ganhando vulto e a ponto de candidatos contra, né, a política serem eleitos pela política, né? Então, tem muito isso, certo? Acontece de fato muito isso. Por isso é necessário a gente recompor essa discussão, fazer uma discussão profunda para todas as camadas sociais, de fato, do que é a política, quais são as contradições que ela traz consigo, né, quais são os limites que a política tem também, certo? Enfim, fazer uma boa discussão sobre o que é a sociedade, certo? Eu acho que falta isso. Se a gente tivesse isso, teria um pouco melhor de compreensão do que é isso e isso minimizaria parte das frustrações que efetivamente as pessoas têm e com razão. Sim. E para acrescentar, né, o que a Daniele está falando, a gente também tem que entender, né, é um ponto importante, falou sobre participação, né, na minha pesquisa do doutorado, eu conversei com mulheres negras, apenas mulheres negras, e muitas delas não são nem de partido, não são de movimento social. E aí um dos pontos que a gente percebe é o debate da representatividade, o como ela impacta. Porque a gente fala, né, sobre as promessas que são verdades, mas são sempre promessas do mesmo perfil, com o mesmo gênero, com a mesma cor, né, com a mesma classe, né, porque não é só sobre classe social, é um grupo social mesmo, né, de homens de acesso e tudo. E aí, ontem até estava vendo uma matéria sobre a aprovação do CNJ, né, da participação, ampliação de mulheres no judiciário. Nós temos hoje 18% o STF de mulheres, né? Nós temos aí no STF apenas 2 mulheres e uma vai se aposentar agora, por sinal, né? A Rosa. E aí, quando vão para os maiores, né? O magistrário, quase não sai, né? Quando vai para a parte, quanto mais superior, menor o percentual de mulheres, 18%. No setor aí, você vai ver da justiça mais ampla, né, dentro de alguns espaços, defensorias, aí chega até 25%. Mas mesmo assim ainda tem estados que nem tem, 0% a participação de mulheres. 2 estados apareceram aí com a pouca representação ou nenhuma. E aí a gente vê que a política também tem esse reflexo. Porque você olha para o jovem, quando ele olha na internet, ele liga a TV, e aí vale lembrar que a internet hoje é o campo, né, dessa juventude, muito mais do que na minha época. Na minha época não existia isso. Então, o que a gente fazia, Daniela, era exatamente isso. A gente ia para os movimentos, né, o movimento negro, o movimento de juventude, para ler. Era o que a gente tinha. Era papel, ia lá, passava um sábado no final de semana. No entanto, hoje você tem a internet, que ela te dá milhões de informações, mas essas informações, elas, por não serem, aí elas estarem te bombardeando, essa juventude principalmente, você não consegue nem fazer aí uma diferenciação do que é real, do que não é, aí entra as fake news, né, entra essas manifestações, e aí entra a história da representação, porque você vai olhando, esses jovens já estão desestimulados pelas promessas não realizadas, eles já estão desestimulados porque esses jovens, quando olham para essas lideranças, elas são as mesmas da época ainda mais cedo, né? A gente escutou aí outros companheiros falando da época ainda da escravidão no nosso país. Eles mudaram de donos de fazenda para deputados hoje, mas continuam fazendeiros, por sinal, né? Até. Então, essa falta também da representatividade é um ponto importantíssimo quando você vai falar sobre democracia no nosso país e, né, essa representação aí cidadã, onde eu posso olhar para o outro e dizer, poxa, é verdade, tá aí uma pessoa que parece comigo, então é possível, né? E aí esses jovens, em uma grande maioria, hoje tem muita dificuldade mesmo, e cada vez está mais distante. Quando você quer falar sobre participação, partido para quê? Tá aí, ó, são os mesmos, né? E só fazem mentir para a gente, só dizem coisas. Quando no período da pesquisa, todas elas diziam a mesma coisa. Não entro porque eu não vou ser ouvida lá por ser mulher negra, eu não vou ser, vou ser só mais uma dentro desse espaço do movimento social. Eu sei quais são, assim, as minhas tarefas, a minha identidade, né? E aí, o que é cidadania, o que é democracia? Não, isso aí eu vou vendo, vou aprendendo. E isso, elas, claro, têm essa formação, né? Isso aí, muitas delas falam sobre empoderamentos, falavam, né, na pesquisa, e elas aprenderam na escola.
é importante. Na universidade em especial, a universidade tem uma tarefa muito grande aí nesse papel sobre a identificação e sobre o significado. A universidade tem, assim como a escola como é o primeiro passo, né, claro, é muito importante o ensino médio, né, mas a universidade tem um papel significativo, por isso a tarefa dos professores, né, na universidade, para que eles possam caminhar. Mas a representatividade é outro ponto também que tem grandes dificuldades, né, e aí a professora Daniele falou, né, falou de 2013, e aí eu lembrei, porque fiz a pesquisa, em 2010, né, começou com a Primavera Árabe, porque tudo é uma onda, é verdade, não começa aqui, né, começou em 2010 com o assassinato de um jornalista, que queria denunciar um modelo, né, ditador e tudo, no Egito. Então, é uma onda que a todo instante a gente vai ver aí democracias subindo e depois caindo, né, ditaduras aparecendo e caindo. Então, essa onda, ela sempre vai existir, isso é verdade, né? A gente viu essa onda aí, chegou aqui, depois foi embora de novo e tivemos agora essa nova onda de partidos mais progressistas, né? Chegando ao poder aqui no Brasil, né? Nós temos aí a eleição, né, a reeleição aí de Lula para o terceiro mandato e vários outros países, né, a Argentina começou com isso e agora o que nós estamos vendo, por exemplo, na Argentina, né, quem é que está ganhando? E aí vários outros países de novo essa onda. Então isso diz muito, essas ondas, eu acredito, diante, né, é o debate da pouca discussão sobre política, e aí cada vez mais esse distanciamento, as promessas não são cumpridas, né, e aí não se resolve, e continua um grande problema, a representatividade, que também é uma grande dificuldade no nosso país, né? Um país com um percentual gigantesco de mulheres, e quantas mulheres nós já tivemos aí, deputadas estaduais, né? A gente conta nos dedos, né? Vereadoras, né? Presidente só um até agora, e por sinal foi retirada. Exatamente, né? Se fala sobre uma corrupção que por sinal nem existiu. Sim. Então, aí o debate é outro, o fato da retirada dela, né? Todos os dias, a cada episódio sobre a retirada de Dilma nos mostra que o problema nunca foi corrupção, foi outra coisa. A minha próxima pergunta a gente olha para esse cenário das eleições mesmo, pensando nesse conceito de onda, né? Em 2022 a gente teve uma eleição extremamente polarizada, né? Uma campanha de extremos. E essa discussão desses extremos chegou à sala de aula. Uma pesquisa da Datafolha apontou que a maioria dos pais de alunos de ensino fundamental preferiam que política não fosse tratada em sala de aula, 56% exatamente. De que forma esse cenário ele contribui para a fragilidade de uma formação cidadã? Totalmente. Eita, com certeza. Com certeza. Totalmente, porque assim, eu acho que, primeiro de tudo, esse sintoma, né, de 56% dos pais não quererem, os pais agora estão atentando para determinadas temáticas, certo? Que eles não querem discutir, mas também não querem que a escola discuta. Não é só sobre política que os pais não querem que se discuta na escola. Não querem que se discuta sobre sexualidade, não querem que se discuta temas sensíveis, digamos assim, né? E isso é muito preocupante. Eu acho que a escola, né, e nesse sentido, seja as secretarias de educação, o Ministério da Educação, os professores, os diretores, coordenadores, eles precisam, de uma certa forma, se impor. Se impor em que sentido? A escola ela é uma instituição republicana, certo? Que existe, inclusive, para difundir o conhecimento socialmente produzido, que não é a concepção de mundo da sua casa, necessariamente. A concepção de mundo da sua casa você aprende na família. E tem um papel social que a família exerce, ela, inclusive, é a primeira instância socializadora aí do sujeito. Mas você vai para a escola justamente para lidar com a diferença, para aprender a viver com a diferença, certo? Conviver e conviver bem com a diferença. Por isso é necessário, inclusive, discutir a política em toda a sua extensão, atentando para as diferenças, para os conflitos, certo? Então, assim, é necessário que a escola se mostre e mostre a relevância que tem de discutir todas essas questões, incluindo os temas sensíveis.
se eles não forem discutidos, eles também não vão ser discutidos em casa. Em casa, em geral, a gente não discute política. Assim, a gente discute naqueles momentos eleitorais, em geral, quando se tem alguma divergência, né, as brigas de família por conta de A ou B, certo? Mas não se discute a política na sua extensão, na sua concepção, no seu cotidiano, né? Então, é tarefa social da escola, sim, discutir essa temática, né? Então, esse cenário polarizado, que ainda continua, né? Não foi porque as eleições terminaram, assim, as eleições terminaram e a gente continua, né, polarizado realmente. Sim. Isso fragiliza no sentido, a polarização por si só não é o problema, né? Ela é um problema quando ela cala o debate, certo? Porque o debate é necessário e é importante, por exemplo, é importante que tenha na escola alunos, inclusive, que concordem com, né, com A ou B, não precisa todo mundo, pelo contrário, essa discussão da ideia, né, de pensamento único, ela é péssima. Certo? Ela é péssima. A escola está lá justamente para mostrar o contrário, de como pensamentos diferentes é que produzem aí também as coisas, né? E é importante, é sintomático do que é a sociedade. Agora, é problemático no sentido de que se os pais vêm e querem influenciar as escolas, no sentido de que calar mesmo professores, que isso é um grande problema, e foi, né, foi sendo desenvolvido ao longo das décadas aí, de uma certa forma, com uma certa parcimônia, né? Mas com uma postura das escolas um pouco passiva demais, certo? Que permitiu que os professores ficassem, de uma certa forma, muito desprotegidos e acuados. Eu fiz uma pesquisa sobre o impacto do Escola Sem Partido sobre os professores de ciências humanas e é impressionante. Os próprios professores, eles começam a se autocensurar. Eles começam a não querer discutir temas ditos polêmicos, certo? Porque justamente isso causa muita dor de cabeça. E isso é uma pena. É uma pena porque cada vez mais a gente precisa discutir os temas polêmicos. E, inclusive, o porquê deles serem polêmicos, né? Verdade. E a escola, né, quando você fala, Daniele, sobre esse espaço escolar que está sendo aí todo tempo silenciado, né? Matérias e mais matérias que a gente vê, por exemplo, sobre sexualidade, né? Um dia que uma escola recebe o debate sobre relação sexual, sobre a importância do cuidado, o abuso sexual, a gente vê no mesmo dia, quase que instantaneamente, casos de denúncia. Isso mostra que é necessário conversar sobre política, sobre sexualidade, sobre raça, sobre gênero, sobre democracia, né? E aí, até lembrei, né, eu estou finalizando agora esse mês, por sinal, agora a última semana, chega esse material, que é um jogo que eu desenvolvi com os amigos, a gente desenvolveu um material, que é o Ceará, com S, SI, Ceará, Histórias de Luta, né? É um jogo que vai para as escolas estaduais agora, exatamente, para discutir sobre as lideranças negras e indígenas cearense, apenas cearense. Porque a gente muitas vezes nem conhece essas populações indígenas, pouco se vê material, né? Sim. População negra a gente vê mais por conta da Lei 10.639, né, 2003, que foi aprovada e torna obrigatório história e cultura afro-brasileira e africana. E agora indígena também em 2008, com a alteração dessa lei, né? A inclusão da população indígena. Então, a escola, por exemplo, a gente está preparando esse material e vai agora em outubro para as escolas e vamos dar a formação. E a gente percebe, por exemplo, quando saiu a matéria, saiu pelo Povo até, né? Foi uma grande alegria, o Povo fez uma matéria falando sobre o jogo no início do mês. E aí muitas pessoas fazem comentário, quero trazer para minha escola, a gente não conversa sobre isso, sobre essas questões de raça e etnia na escola, e a gente percebe o quanto é desafiador, porque não é só sobre material. Claro, tem material, tem pouco ainda sobre essas questões, as questões de gênero, mas existe um impasse enorme quando a gente chega nas escolas, porque tem os pais e também, claro, tem o conselho, né, tem essa diretoria, que também ela é munida de diversas... O modelo de cidadania também foi construído a partir, né? E aí ela também está lá com a sua religião, com a sua cara, com todas as suas... também o seu conjunto de identidades. E às vezes a gente também tem dificuldades, porque a diretoria tem esse impasse, né? E a internet ainda piorou.
Eu sempre digo, a internet foi muito importante, claro, mas ela também nos traz muitos problemas, né? Ela pode dar um acesso à gratuidade, mas lembrando que essa gratuidade, esse acesso, ele tem também recortes de classe, né? Importantíssimo. Na época do meu mestrado, eu fui fazer a pesquisa, 23% da população brasileira não acessa, e quando a gente vai ver quem são esses 23%, é a população pobre, né? Que não acessa, né? Que não tem nenhum tipo de acesso. Então, quando a gente também chega nas escolas, né, e esse material chega exatamente agora em outubro, que é um jogo, né, onde as pessoas vão aprender a partir do jogo quem foram as grandes lideranças cearenses, Dragão do Mar, que sempre é lembrado, né, quem é mais lembrado, por sinal, mas outras pessoas não conhecem a Preta Tia Simua, né, até nem se tem identificação de onde, quando nasceu, nem nada. A gente vai ter uma liderança indígena, que é tão importante, Cacique Pequena, né, primeira mulher cacique do Brasil e da América Latina. Olha aí a importância, né? E é do estado do Ceará, e poucas pessoas conhecem, né? E tantas outras vão participar desse jogo, mas a gente fica preocupado, porque como vai chegar? Será que vão só chegar e jogar na biblioteca e pronto, guardar? Vai chegar, e é importante que a gente possa aí conversar, os professores possam acessar. Então tem professores já falando, pedindo esse material, mas ainda temos dificuldade de saber quais são as escolas, porque tem algumas escolas que têm ainda muitos limites aí no que diz respeito a temáticas mais sensíveis, que essa é a palavra mesmo, né? Sensíveis que eles colocam. E aí como discutir isso dentro do espaço escolar? É um desafio mesmo. Gente, muito obrigada. Realmente o tempo não deu, né? Imaginava. Mas eu convido você que está nos assistindo a se inscrever no curso Educação Política para a Cidadania, que a gente tem um fascículo sobre esse tema e uma radioaula também sobre esse tema. O curso é gratuito e as inscrições vão até o dia 16 de outubro. Você consegue acessar pelo fdr.org.br/políticoeu. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.